Convite aos irmãos para meditar comigo no livro de Lucas, o médico amado, no capítulo 15, no verso 11 a seguir. Eu louvo a Deus pela oportunidade que hoje me é concedida. Eu quero desde já agradecer aos pastores locais, agradecer aos obreiros da casa e aos irmãos que se dispõem a nos ouvir. Quero deixar claro que a nossa estadia no momento não é mérito nosso, mas a misericórdia do Senhor nos alcançou. Ainda que não fôssemos merecedores, o Senhor nos tirou do charco de lodo e nos fez pregadores do seu Evangelho. Eu quero adiantar aos irmãos que eu não sei pregar, mas eu sei dizer que Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e leva o homem para o céu. E se você quiser, ainda hoje Ele pode mudar a sua vida. Aleluia. Lucas capítulo 15, no verso 11 a seguir, a leitura é um pouco extensa. Os irmãos que sentirem podem se sentar. Vamos começar. Vai dizer da seguinte maneira: a epígrafe do texto é a parábola do filho pródigo. Ou seja, a etimologia da palavra pródigo vem do latim pródigos, ou seja, desperdiçador. Eu, enquanto li essa mensagem, foi tocando no meu coração acerca do que vem acontecendo hoje com a humanidade. A humanidade pensa, imagina, hoje nós tivemos dias em que os homens seguram centavo por centavo, irmão. Como pode você dizer que a humanidade é desperdiçadora? O homem tem trocado, desperdiçado o que é eterno pelo que é momentâneo. Tem trocado a graça pela vida mundana. Tem desperdiçado o amor do Senhor e deixado de lado para viver o que apraz a carne. Lucas 15, no capítulo 11, a Bíblia vai dizer da seguinte maneira: e disse, um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com ele. E dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos seus jornaleiros. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo abraçou-lhe o pescoço e beijou. Aleluia. E o filho lhe disse: Pai, aleluia, aleluia, aleluia. O Eterno se faz presente em nosso meio. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Aleluia. Aleluia. Eu louvo ao Senhor, porque somos um povo que não corre atrás do milagre, da mágica, mas do milagre da salvação. Quero pelo povo que corre atrás do milagre, pastor. Porque quem corre atrás de mágica? Porque quem corre atrás de mágica, ao ver o David Copperfield fazer os seus truques, se apaixona por ele. Ao ver o Dini fazer mágica, se apaixona por ele. Mas nós se apaixonamos pelo autor e consumador da nossa fé, que faz em nós o milagre da salvação diária.
dia após dia e nos aperfeiçoa até tornarmos a semelhança do homem como Cristo foi. Pai, pequei contra o Senhor e perante Ti, e já não sou digno de ser chamado Teu filho. Mas Pai, diz aos Seus servos, trazei depressa o melhor vestido, e vesti-lo, e ponde-lhe um anel na mão, e a parca nos seus pés, e trazei o bezerro cevado, matai, e comamos e alegremos-nos. Porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou-lhe o bezerro cevado, porque o recebeu seu salvo. Mas se indignou e não queria entrar. Saindo, o pai estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir, e tu e o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este seu filho, que desperdiçou a tua fazenda com meretriz, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre esteves comigo, aí todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Amém. Eita, glória a Deus. Glórias a Deus. Amém ao Senhor. Porque essa passagem vai refletir muito forte acerca da graça. Vai falar acerca da graça que a nós foi dispensada. É bem verdade que a parábola do filho pródigo é Jesus Cristo tratando com o povo de Israel, a qual se negava a se voltar para o Senhor. É bem verdade que é uma parábola também já muito conhecida, e todos a conhecem do início ao fim. Sabe que a parábola vai tratar do início de um jovem com mancebo que sai de sua casa, e mais à frente vai tratar de um jovem agora que volta arrependido para sua casa. Entretanto, para que isso acontecesse, era necessário que se passasse por alguns estágios, e um desses estágios era a graça. Talvez você se pergunte: mas a graça não é a misericórdia? Não. Nós vamos abranger um pouco mais a fundo mais adiante, mas eu quero adiantar o que se trata a graça. A graça, quando o nosso amor se eleva, ele se torna adoração. Quando o nosso amor toca alguém, ele se torna afeição. Mas quando o amor se inclina de cima para baixo, ele nos mostra a graça. É sobre ela que nós vamos dizer logo a seguir. Esse texto vai começar a dizer no versículo 11, vai trazer algo muito importante, que Jesus Cristo vai dizer assim: olha, um certo homem. Quando Jesus diz um certo homem, eu me alegro, porque ele não deixa parâmetros. Ele não vai querer dizer que para que isso aconteça é necessário que seja grande, é necessário que seja pequeno, é necessário que seja gordo, magro, branco, loiro, moreno, do cabelo bom, do cabelo ruim, mas é necessário que exista tão somente. Ele vai dizer que esse certo homem tinha 2 filhos, e em um determinado momento, um de seus filhos resolve, irmã Celeste, agora sair. E não bastasse agora ele sair, ele diz: olha, pai, junta o que é meu, dá a minha parte da fazenda, porque eu vou tentar a sorte. É como se ele dissesse: olha, pai, para mim o que você podia dar já não serve mais, para mim você morreu, e eu quero tentar a sorte lá fora, porque o que você tem para mim não presta. Eu fico imaginando e conjecturo eu, que naquele momento o coração do pai se rasga,
Mas o Pai sabe muitas das vezes o que nós queremos, mas sabe ainda mais o que nós precisamos. E o Pai junta agora as suas herdades e as suas fazendas e entrega ao jovem. O jovem agora por mais alguns dias permanece ali. E eu penso comigo como deve ser para o coração daquele pai. A cada minuto e a cada segundo ver o seu filho dentro daquela casa, imaginando que o seu filho sairia dali, imaginando também o que o seu filho passaria estando agora fora das suas terras. E a Bíblia não vai negar e vai dizer que foram coisas terríveis. Porque se nós formos seguindo, nós vamos ver no versículo 14 que ele vai para uma terra distante e gasta a sua herdade de forma dissolutamente, de forma dissoluta. Quantas e quantas pessoas nós vemos hoje que têm desperdiçado a sua herança com coisas dissolutas, têm trocado o que é eterno da parte do Senhor por coisas que não apetecem a nossa alma, com coisas que não agradam ao Senhor. Tem tirado tudo que é eterno e sagrado pelo que é carnal e momentâneo, coisas que deixaremos para fora. A irmã Celeste disse algo que me comoveu ao coração, quando ela diz que o dinheiro não pode nos salvar, o ouro e a prata não salva, a nossa bondade não salva, as nossas perfeitas ações não salva. O que salva é sermos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. E muitas vezes trocamos tudo isso pelo que é momentâneo e mundano. A Bíblia vai dizer que é chegado o momento, no capítulo 14, que ele começa a padecer necessidades. Irmãos, a prova maior que o homem passa não é a que ele é colocado, mas é a que ele busca, é a que ele procura com as próprias mãos. Muitas das vezes a Bíblia vai dizer que há um tempo determinado para tudo debaixo do céu. O homem se adianta diante de Deus e quer fazer a forma dele. Vivemos hoje um evangelho barato e fajuto, em que pregamos o já e o agora. Ou Deus faz, ou Deus faz. Ou Deus faz, ou não é Deus. Ou Deus faz, ou Ele não me ama. Ou Deus faz, ou Ele me esqueceu. Ou o mundo me enxerga da forma que eu quero, ou eu não sou gente. Um evangelho fajuto. E por vivermos e acharmos que Deus deve e tem por obrigação de agir da maneira que nós queremos, muitas vezes na linguagem mundana dizemos e passamos com os carros adiante dos bois e pagamos o preço. Porque uma coisa é andarmos segundo a vontade de Deus, e outra coisa é andarmos segundo a nossa vontade, usando o nome de Deus. Muitas pessoas referenciam o nome dele, mas dele não vivem nada. Isso é um perigo. E a Bíblia vai dizer que ele passa por um momento em que começa a passar necessidade esta em que ele mesmo se coloca. No capítulo 15, no versículo 15, ele vai dizer: e foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os campos apacentar porcos. Ele desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Aquele homem, a Bíblia vai dar-nos a entender que era filho de fazendeiro, que era filho de alguém de posse, e trocou uma vida de mordomia nas terras e na casa do seu pai, para viver de forma dissoluta. E agora começa a passar necessidades, e começa a disputar com porcos bolotas. Ou seja,
Quantas vezes deixamos de comer o que o Senhor põe à mesa para viver e agir da forma que queremos, e quando menos esperamos, estamos disputando com porcos, bolotas, irmãos. Estamos nos igualando a porcos. Eu começo a pensar em algo que o Senhor me fez entender uma certa época, que eu entrei no meu quarto uma vez e estava muito escuro. E quando eu entrei naquele quarto, eu não enxergava nada. Mas passou 1 minuto e meio, eu já enxergava naquele quarto como se eu estivesse na claridade. Eu comecei a entender. Quando nós chegamos em um lugar onde impera a escuridão e as trevas, ou nós trazemos luz para aquele local, ou nós começamos a conviver com as trevas e achar que aquilo que é treva para nós é luz. Aquele homem não foi diferente. Ele abandonou a herdade do seu pai. Ele abandonou o que o pai tinha para lhe oferecer de bem, de bom e de melhor, para viver em meio aos porcos. E com o decorrer do tempo, começou a se tornar igual a porcos. Porque se a Bíblia diz que é impossível que nós vivamos em comunhão, que não pensa como alguém igual, alguém que pensa igual a nós, quanto mais, irmão, onde comamos com alguém que pensa diferente de nós. Se comemos com porcos, é porque estamos no estágio de porcos também. E esse homem virou as costas para Deus e agora se torna também porco. Começa a agir como porco, pensar como porco e comer como porco. Mas pela misericórdia de Deus, a Bíblia vai nos dizer no versículo 18 que bate algo em seu coração. Ele vai dizer da seguinte maneira: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus jornaleiros. Essa atitude desse jovem se chama arrependimento. A etimologia da palavra arrependimento significa mudança de atitude, significa mudança da forma de agir, mudança da forma de viver, mudança do caráter, mudança. Ele vivia como porco, tinha abandonado tudo, já não se achava mais digno de nada, irmã, mas bateu em seu coração o desejo do arrependimento. Ele se arrepende, e a Bíblia vai dizer no livro de Provérbios, no capítulo 28 e no verso 13 ou 3, se não me falha a memória, vai dizer: olha, aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. É necessário que se arrependa e deixe para que alcance misericórdia. Esse homem agora diz: olha, já pequei contra o céu e contra meu pai. A vida que eu levo já não é mais certa, eu já não vejo mais saída, eu já não consigo mais caminhar, mas ainda há uma saída. O martelo não se bateu, não foi dada a sentença, porque queiramos ou não, a eternidade é uma realidade, o céu é uma realidade, o inferno é uma realidade, aceite a humanidade ou não, ou nós nos arrependemos do nosso pecado, ou para o inferno caminharemos. Porque a Bíblia vai dizer que quem crê será salvo, mas quem não crê já está condenado. Não existe caminho alternativo, não existe atalho para o céu. Ou arrepende e deixa, ou caminha passos largos para o abismo. Meu Deus! E a palavra arrependimento significa mudança de caráter, mudança da forma de viver, mudança da forma de agir.
Isto é arrependimento. A Bíblia vai nos mostrar que agora no versículo 20 ele toma uma atitude. Porque a Bíblia vai dizer, olha, e levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai. Isso, a parte A do versículo 20, vai nos mostrar algo chamado atitude. Porque é natural você ouvir a palavra do Senhor e sentir comichão no teu coração, porque nós temos algo chamado Espírito, e esse Espírito é santo, e a tristeza, a depressão, a falta de vontade de viver é a saudade que o teu Espírito tem do Pai. Ou seja, quando você ouve a palavra de Deus e sente comichão no coração, é desejo do teu Espírito estar com o papai. Mas muitas vezes nos falta atitude. Glória a Deus. Mas irmão, eu não tenho força. Mas em todos os momentos a Bíblia vai mostrar que a iniciativa precisa partir de nós. A Bíblia vai dizer, quando Deus diz a Josué, olha, ponte em pé, esforça-te e tem muito bom ânimo. Quando Deus diz a Josué, tem muito bom ânimo, Ele está dizendo, olha, eu sei que você vai encontrar dificuldades. Eu sei que não vai ser fácil a caminhada. Eu sei que muitas das vezes nem força para levantar da tua cama tu vai ter, mas é a minha mão que te sustenta, Josué. Olha, o livro de Lamentações de Jeremias, a Bíblia vai dizer que as misericórdias do Senhor são as causas para não sermos consumidos. As causas para nós não sermos consumidos em meio a tantas desilusões, tristezas e sofrimentos terrestres. É a misericórdia do Senhor. Não é os nossos méritos. Então muitas das vezes o que o Senhor espera de você é atitude. Jó no capítulo 4, se não me falha a memória, ele vai dizer, porventura esperaria o Criador que a criatura fosse mais santa do que o Criador. É impossível, você por si só. A nossa alma sem Deus é morta, o nosso espírito sem Deus é adormecido. O livro de Efésios vai dizer, estando nós mortos no pecado, nos vivificou. O que o Senhor quer de você é tão somente atitude. Levanta agora. A Bíblia vai dizer, olha, filho do homem, ponte em pé e falarei contigo. Está esperando o que para colocar de pé? A Bíblia vai dizer, o inimigo não vem senão para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida, e vida com abundância. Tem muitos esperando a morte, assentado na cadeira, mas não tem coragem de se levantar, esperando, eu não sei o que, mas é hoje tempo propício para a salvação. Ainda hoje o Pai se encontra à porta, de braços abertos. A cada momento Ele espera, agora meu filho volta, agora meu filho vem, é agora. E você tem negligenciado o amor do Pai para viver de forma dissoluta, tem usado a graça do Pai para pecar, tem feito de Jesus Cristo o teu cúmplice no pecado, imaginando que hoje peca e amanhã perdoa. Vai chegar o momento em que não vai dar mais certo. Vai chegar o momento. A Bíblia vai nos dizer que o homem, por muitas vezes repreendido, endurece a cerviz, será quebrantado sem que haja ajuntamento. Arrependa dos pecados, porque ainda é tempo propício para a salvação. Agora na parte B,
Do versículo 20, ele toma uma atitude. Ele se arrepende da forma que vive, em meio a tanta desgraça, por que não assim dizer? Ele bate no arrependimento, ele toma uma atitude. A partir do momento, irmão, que ele toma uma atitude, do capítulo 20, da parte B do versículo a seguir, agora acompanha. Até aqui o pai esperava dele que ele tomasse uma atitude. Agora é com ele. E quando ele chega, ele fala, e ainda que estava longe, o pai ouviu, porque o pai viu onde? Porque o pai estava à porta. Se o pai não tinha se esquecido do filho, o filho muitas das vezes se esquece da casa do pai, mas o pai não se esquece do filho. E o pai se encontrava na porta esperando tão somente uma atitude. E agora, tomando ele uma atitude, o pai fala, agora é comigo. E na parte B, vem agora ele, se moveu para a íntima compaixão. E correndo, quem correu? O pai. Porque a atitude tinha que ser do filho, mas a mudança parte do pai. O que o Senhor espera do homem é tão somente atitude. O homem tem rico à beira da miséria por falta de atitude. Muitas das vezes batemos no peito dizendo, eu tenho uma atitude, mas na hora que nós mais precisamos dela, ela nos falta. Ele vai dizer que o pai correu e lançou-se no pescoço e o beijou. E o filho agora expressa todo o seu arrependimento, dizendo, o filho lhe disse no capítulo 21, pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa o melhor vestido, e vesti-lo, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas no pé. No momento em que o pai corre, se lança ao pescoço do filho, o pai toma uma atitude, irmão, chamada perdão. Algo que só as pessoas mais dignas conseguem fazer. O perdão é mais difícil perdoar, irmão, do que odiar. É mais difícil receber e liberar. É mais fácil recebermos perdão do que liberarmos. Porque o perdão, irmão Celeste, tem que tirar o mais. Muitas das vezes eu ofendi a senhora e eu peço perdão para Deus. Eu me esqueço que eu ofendi a senhora. Antes de Deus me perdoar, eu preciso pedir perdão para a senhora. Só que quando eu vou pedir perdão, mãe, eu chego e falo assim, irmão Celeste, a senhora me perdoa, mas irmão, este mais quer dizer assim, ó, eu me arrependo, mas você também tem culpa no cartório. Por isso o perdão é tão difícil. Mas nesse momento, quando o pai lança o pescoço do filho e abraça, ele concede o perdão. Só que no capítulo 22 a seguir, ele traz um algo ainda mais maravilhoso. Ele vai dizer, olha, mas o pai disse a seus servos, trazei depressa o melhor vestido e vesti-lo, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. Trazei o bezerro cevado e matai, e comamos e alegramo-nos, porque este é o meu filho que estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e comeram e alegraram-se. No versículo 20, o pai dispensa a ele o perdão. O perdão, irmão, é como se pagássemos uma dívida. Se eu devo para você e o pastor Vanilson paga para você a dívida, eu deixo de dever para você e agora devo para ele. Minha dívida está perdoada com você, mas eu devo para o pastor Vanilson agora. Este ato do capítulo 22 ao capítulo 24, o pai agora propicia ao filho algo mais maravilhoso que se chama justificação. A justificação, pastor, é da seguinte maneira: eu devo para o anjo, o Vanilson paga para o anjo, e em vez de eu ficar devendo para o Vanilson agora, ele deposita um valor infinito na minha conta, e eu tenho crédito agora, eu posso
O que Cristo fez conosco foi justificar a nossa vida. Nós somos agora justificados, não só perdoados, mas justificados. Nos tornamos justos. Éramos devedores, o mais miserável dos homens, mas Cristo veio com o seu sangue na cruz do Calvário, pagou a nossa dívida e depositou em um crédito infinito com o Pai. E agora sim temos crédito com Deus, podemos entrar no santuário, falar com o Pai frente a frente, já não devemos mais nem a um nem a outro. Se não me falha a memória, aos Gálatas vai estar escrito dizendo: a célula do nosso pecado foi paga por Ele na cruz, não devemos mais. O Pai quer mudar a tua história. A Bíblia vai dizer no capítulo 22 ainda, dizendo: olha, põe um anel. Glória a Deus. Primeiro ele vai dizer no capítulo 22 da parte B: trazei o melhor vestido. Deus pega você lá do meio do mundo, de qualquer maneira. Ninguém não suporta nem olhar para a tua cara. Ninguém te dá um vintém. Muitos te toleram, te respeitam por temor e não por afeição. Ele vem agora e muda a tua história. Ele troca a tua vestimenta, te faz vestir uma roupa nova, uma roupa de salvo. Eu ouvi uma vez um irmão dizendo que ele, conversando com o Senhor, chegou o Senhor e perguntou para ele: irmão, o Senhor é crente, não é? Ele disse: eu quero que você me fala o que aconteceu na vida do meu vizinho. O irmão falou assim: irmão, não é possível. Ele fala: não, mas aconteceu assim, olha, meu vizinho andava com a peixeira e cortava até água. Andava na rua, não podia ver um cachorro, ele metia o pé mesmo, chutava até o cachorro. Quando ele chegava em casa, a mulher fingia que dormia, os filhos já corriam para debaixo da cama. Mas teve um dia, irmão, que alguém atribulado, ele correu para a igreja. E agora, irmão, precisa ver que tribulação. Agora ele passa na rua, as crianças correm atrás dele, quer correr no colo dele, pastor. Precisa de ver, a mulher mudou, a família mudou. Eu não estou entendendo o que aconteceu com ele. Conta para nós, irmão. Ele falou: irmão, você vai lá para a igreja, senta lá e fica falando assim: olha, Deus, faz comigo o que você fez com o meu vizinho, e você vai entender. Você sabe por que Deus, que o mundo não entende o que Deus faz em nossas vidas? Porque a Bíblia vai dizer que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus, e nós somos mudados pela palavra. Por isso o mundo muitas das vezes não entende o que acontece. Glória a Deus. E o que Deus quer fazer é isso: tirar o homem lá da beira da miséria, da beira da sarjeta, da porta das biqueiras, da prostituição, do adultério, da miséria, e trocar a sua roupa agora e colocar uma vestimenta santa e limpa. O segundo item agora ele vai dizer: pega um anel e põe no seu dedo. O anel, irmãos, como costume hebraico, simbolizava a autoridade. Quando os reis mandavam uma carta, eles faziam com que pingava ali uma cera, e com um anel, irmão, eles marcavam a carta, e aquela carta tinha autoridade, porque ali foi simbolizado. O rei leu, e o rei decretou, e o rei selou. Então ele até hoje é símbolo de autoridade e aliança. O segundo item, Deus vai dizer: olha, troca agora a roupa dele, porque nós vamos dar uma festa para ele. Ele vai dizer agora: pega ele, traz para cá, e a aliança que outrora ele tinha quebrado comigo, eu refaço. A aliança que muitas das vezes o homem tem quebrado com Deus, o Deus só tem esperado com que você retorne para refazê-la novamente. Deus quer colocar novamente o anel no seu dedo, e ele não para por aí. Ele fala: traz a vestimenta nova, traz uma aliança nova, que eu quero refazer a aliança com o homem. E agora me traz a alpaca, porque agora eu quero que ele caminhe novamente comigo. Só que não é mais a forma que ele caminhava, é por caminhos diferentes. Ei, Deus é sincero com o homem. O diabo é quem mente.
tristeza, Ele promete vida e traz morte, mas Jesus Cristo diz que Ele veio para que tenha vida, e vida com abundância. O que você tem esperado para correr aos seus braços? Glória a Deus, aleluia. Uma vez agora justificado, Senhor, nos enche da Tua graça. Glória a Deus. No capítulo 21 eu vou entender que os dois filhos tinham motivos para não estar, irmão anjo, na presença do pai. O filho que a outrora saía de dentro de casa, chega e diz assim no capítulo 21: Pai, pequei contra ti, contra o céu, e já não sou digno de ser chamado seu filho. Ele podia, pastor, chegar diante do pai? Não. No versículo 29, perdão, ele vai dizer: mas respondendo o filho para o outro: pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com meus amigos. Entenda bem, no capítulo 21, o filho pródigo não podia se achegar ao pai, porque era pecado demais. Em compensação, no versículo 29, o filho mais velho não podia se achegar ao pai, porque tinha santidade de menos, santidade de mais. O controle saía, tinha santidade de menos, e o que estava na casa do pai tinha santidade de mais. Os dois não podiam chegar diante de Deus. Como está a nossa situação na presença de Deus? E temos santidade de mais, ou temos santidade de menos? Muitas vezes o nosso julgamento quanto à santidade tem nos afastado de Deus. Muitas vezes o nosso julgamento quanto à santidade nos afastou de Deus. Sabe por quê? Muitas vezes você se afastou da igreja. Não foi porque não pecou, era porque você se julgava santo demais. Esqueceu de olhar para Deus. O único nessa situação que não media e não usava a balança era o pai. Porque o pai falava: com pecado demais, com pecado de menos, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu aprendi esses dias que Adão foi o primeiro homem a chegar diante de Deus sem nenhum pecado. E Jesus Cristo foi o primeiro homem a chegar diante de Deus, contendo todos os pecados da humanidade. Deus amou os dois, sabe por quê? Onde? Porque Deus amou o homem como estava puro, e amou o homem como estava imundo. Deus não te ama pelo que você faz, Deus te ama pelo que você é. Deus nos ama ainda mesmo que antes mesmo de nós tomarmos um banho, vestirmos uma roupa social, uma gravata e virmos buscar a sua presença, ainda antes disso Deus nos havia amado já. Glória a Deus. Muitas das vezes não há nada em nós que é capaz ou que poderia fazer com que o Pai nos amasse mais. Existe um teólogo norte-americano que vai dizer: olha, não há nada que façamos para que Deus nos ame mais, da mesma maneira que não há nada que façamos para que Deus nos ame menos. Muitas vezes nos alegramos com riquezas terrenas, mas nos esquecemos que a verdadeira alegria que temos que viver é o céu. Deus nos ama ainda que jogados à beira do mundo. Deus nos ama ainda que caídos e fracos. Deus nos ama de qualquer maneira. Deus nos ama. O que nos afasta de Deus são os nossos pecados. Mas ainda hoje eu quero repetir: é tempo propício para arrependimento. A Bíblia vai dizer no livro de Mateus, no capítulo 3, se não fala memória, João pregando quanto ao arrependimento, ele vai dizer: olha, porque João gostava de pregar arrependimento. Ele dizia: olha, produzir frutos dignos de arrependimento. O que é se arrepender, pregador? Se arrepender é ter vergonha do que fez. É às vezes parar, olhar e pensar: meu Deus, como eu fui capaz de fazer. Se você por um momento já pensou dessa maneira, agora peça perdão a Ele, porque já existiu o arrependimento.
Produzir fruto de arrependimento não é tomar a sua cama e andar, e você carregar a cama, e não fazer a sua cama como um carrinho de rolimã e andar por sobre ela. É você tomar a sua cama e caminhar, e não fazer a sua cama uma cadeirinha, conforme a banca que você chega, você senta e começa, olha, eu fazia isso, eu fazia aquilo, eu também fazia aquilo. Uma coisa é testemunhar, outra coisa é se vangloriar no pecado, outra coisa é nos vangloriarmos na bolota que comemos. Uma vez fez isso, existiu o arrependimento. Existindo o arrependimento, irmão, tomemos uma atitude, peçamos perdão ao Pai e corremos em direção a Ele, porque a única coisa que o Senhor espera de nós é a atitude. O Senhor está disposto a nos perdoar. Jesus Cristo agora nos justifica, deixamos de ser pecadores, deixamos de ser devedores, e Ele pagou a nossa dívida na cruz do Calvário. Tomamos um banho de sangue remidor agora e temos crédito com o Pai. E o Senhor derrama agora sobre nós a tua graça maravilhosa, irmão. Aleluia. E entenda bem, a partir de agora, não existe atitude que faça com que Deus te ame menos. Não há atitude que faça com que Deus ame menos o homem. É mentira do diabo. Jesus te ama. O Pai está às portas te esperando. Eita glória. Houve um dia em que nós também pecamos, porque a Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 3, no verso 23, vai dizer que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Irmãos, a glória de Deus não é carro novo, não é casa nova, não é roupa nova, família alegre, todos nadando em dinheiro, festa. Não é essa a glória de Deus, é a eternidade. Aleluia. Temos corrido atrás de ideais falsos. No livro de 1 João, no capítulo 2, no verso 25, a Bíblia vai dizer: esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Todos nós pecamos, todos nós nos afastamos de Deus, mas um dia alguém nos falou de Cristo, e agora nós nos reconciliamos com Ele. Oh, glória. 2 Coríntios, no capítulo 5, no verso 18, vai dizer: e tudo isso provém de Deus. A reconciliação provém dele. Você pode levantar e andar até Ele, mas é Ele que se reconcilia com você. Ele só espera de você não somente uma atitude. Ele vai dizer: olha, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus e nos deu o ministério da reconciliação com Deus. Vou além, Romanos, no capítulo 5, no verso 1, a Bíblia vai dizer, olha, Romanos 5, verso 1, vai dizer: sendo justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia vai dizer que somos justificados por Cristo e temos paz com Deus. Vivemos até hoje, vivemos até ontem em guerra com Deus, porque Isaías, no capítulo 59, no verso 2, vai dizer que os nossos pecados faziam separação entre nós e o nosso Deus, e vivíamos em guerra com Ele, porque o Senhor nos chamava à santidade e nós corríamos para o mundanismo. Mas uma vez santificados por Ele, agora temos paz com Deus. O Senhor está lhe chamando hoje, está nos chamando hoje, porque não, a palavra não se abrange as que estão por fora, mas muitos que estão dentro, muitas das vezes, precisam de conserto de coração. E o Senhor nos chama hoje a abandonarmos as velhas atitudes, as bolotas, e nos achegarmos a Ele. O livro de João, no capítulo 1, no verso 29, vai dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se o teu problema é o teu pecado, Ele tira. Talvez você pense que você não conhece a minha vida, irmão. Eu não conheço, mas Deus conhece. Ele diz: eu te amo e estou às portas te esperando. Eu não sei por quanto tempo temos vagado, tem você vagado pela humanidade, e quantas vezes a poupança está cheia de dinheiro, a tua casa e a tua família vivem em festa, mas quando se encontra só, o Espírito clama por Deus. Mas eu posso te dizer com a autoridade que a palavra nos dá, que o Pai se encontra às portas
estão somente te esperando. Irmão, você não conhece a imundícia que é a minha vida? Eu não conheço, não preciso conhecer para saber que a Bíblia vai dizer que ainda que os seus pecados fossem vermelhos como escarlate, ainda assim se tornariam brancos como a neve. Eu matei 10, 20. Eu não preciso saber quantos você matou, mas eu preciso saber que Jesus Cristo morreu por você, morreu por mim para perdoar o nosso pecado. É este o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele não vai fazer como a humanidade faz, que hoje se esquece e perdoa, mas amanhã está apontando. A Bíblia vai dizer que Ele lança os seus pecados no mar do esquecimento. Tudo que Ele quer é tão somente uma atitude. Ele quer que você se arrependa dos seus pecados. Ele quer que você tome uma atitude, que Ele vai de encontro com você, te perdoar, te justificar, te dar um banho de sangue, derramar sobre você a graça. Glória a Deus, aleluia. O versículo 31 e 32 do livro de Lucas 15 vai nos mostrar que o filho mais velho, por tanto tempo, se encontrava com o pai, mas até então não conhecia o que era amor. Isso é para nós. Eu vou baixar o tom de voz, porque é uma vergonha, porque é para nós. Nós vivemos muitas das vezes na casa do pai, sem sequer saber o que é o amor de Deus. Irmão, mas eu sapateio na presença de Deus. Se não ama o teu irmão, é fingimento. É fingimento. É impossível. Vivemos na casa do pai, sem sequer conhecer as diretrizes dele. O que nos apetece é de Deus, o que não nos apetece é carne. O que nos agrada é de Deus, não nos agrada mais é carne. Irmão, vivamos as diretrizes de Deus. Não tem como entrarmos no céu se não fizermos não tem como irmos para o céu. Como nós vamos para o céu, irmão? Eu ouvia ontem dizendo que se nós entristecemos o Espírito Santo constantemente, o pastor estava explicando antes de ontem para nós, dizendo como nós vamos para o céu, irmão. Se quem vai nos levar, segundo a Tessalonicenses 4, versículo 17, é o Espírito Santo, se não me falha a memória. É essa a referência? Que quem vai nos levar ao céu é o Espírito Santo. E muitas das vezes entristecemos o Espírito Santo constantemente. Se Jesus voltar e você entristecer o Espírito Santo, vai ficar. Ou você crê no purgatório. Eu não acredito no purgatório, eu acredito no purgatório. Purgatório existe, purgatório não. Ou andamos segundo a diretriz de Deus, ou começamos a dar ouvidos ao Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo não nos deixa errar. É impossível que nós pecamos se o Espírito Santo estiver na nossa vida e vivamos segundo a vontade de Deus. Ou Jesus vai voltar. A Bíblia vai dizer, e nós vamos na nossa vivência ver, que quem caminha para o céu, a terra é o inferno, mas quem vive caminhando para o inferno, a terra é o céu. Muitas vezes o crente vive na terra o inferno, e de qualquer maneira, irmão, e quando Jesus voltar, perde a salvação. Vivamos segundo as diretrizes de Deus. Amém? Eu quero pedir oração aos irmãos, para a minha família. Somos necessitados das orações. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Aleluia.